lugar que eu tenho comunhão já fazem 8, 10 anos que a gente tem relacionamento. Uns 9 anos, 10 a gente conheceu o trabalho, e como a gente não conhecia profundamente o trabalho lá, a gente esperou o trabalho deslanchar para a gente cair de corpo e alma lá, e num lugar onde não tem energia, onde não tem água, onde não tem nenhuma empresa, onde não tem nada. E eu levei um jovem advogado criminalista da minha cidade, que é irmão, e esse jovem criminalista é um cara de muito sucesso na minha cidade. Ele é um pavão midiático, não pode ver um microfone em uma televisão, que ele está em todas, ele se mete em muita encrenca, mas um cara assim que Deus tem aberto, ele tem um coração missionário, e a gente chegou lá e tanto eu quanto ele, a gente não servia para nada naquele lugar. Nada. Então eu olhava para ele olhava para mim, o que a gente pode ser aqui? Nada. Então Deus levou a gente para um lugar que a gente não era nada. A gente foi em Maputo, na capital de Moçambique, e visitamos um pequeno grupo de irmãos que fica no pé de um lixão. Maputo é uma cidade, pensa numa cidade maluca, um Paraguai multiplicado 10 vezes em termos de bagunça. Sim, porque eu sou vizinho do Paraguai, eu moro em Cascavel, do lado de Foz do Iguaçu, do lado do Paraguai, multiplicado no dia de chuva. Feriado do Dia das Crianças, perto do Natal. Já foram lá no Paraguai? Tenta. Você nunca mais vai querer voltar. Mas a montanha de lixo que eu fui, sem brincadeira, dava um prédio de 10 andares, lá em cima assim de gente. Ó. Quando você falou sobre gente, é isso mesmo, gente. Né? E eu fiquei impressionado. E lá a gente não servia para absolutamente nada. As nossas profissões lá, nada. Então, Deus, Ele exalta quem Ele quer e reduz a nada quem Ele quer também. Bem, eu não vou cometer a gafe de falar que eu amo o que eu faço, porque o irmão já deu uma repreendida aqui, né? Ele já chegou e falou assim, você fala que ama, você já começa errado, né? Mas ele está aqui, não? Mas eu amo o que eu faço. Eu gosto demais do que eu faço. Mas uma das coisas importantes que eu aprendi é saber separar. Eu falo que eu separo por gavetas, né? Quando eu vejo a palavra de Deus e eu ouço Deus falar assim, Samuel, Samuel, né? Não tem isso? Por que Deus fica falando 2 vezes? Por que Deus chama as pessoas 2 vezes? Por que Deus tem a mania de repetir umas coisas 2 vezes na Bíblia? Não precisava, né? Não precisava. Aí eu estou lendo lá, ele fala e fala, eu não entendia isso, novo convertido. Eu li aquilo e falava assim, mas eu acho que isso aqui é um desperdício de papel. Né? Até que o Espírito Santo falou assim, presta atenção, esse duplo chamamento para você tem um significado diferente do que eu chamei os outros. O chamado para você é assim, ó. Em primeiro lugar, você vai viver daquilo que eu vou capacitar você. O seu sustento vem do seu trabalho. Você não vai à mesa, nunca você vai à mesa dos irmãos, das ofertas, daquilo que eles entendem como dízimo, e nenhum centavo, para nada, porque você foi chamado para doar, não para receber. Então, em segundo lugar, o seu chamado é, você vai repartir a minha palavra gratuitamente em todos os lugares que você for. Então, esse dia a Donep me chamou para dar um testemunho, eu fui testemunhar, e aí a Donep normalmente, e Gideões, reúne muito empresário, né? Então eu falei para eles a respeito de uma coisa que eu acho incrível que está em Êxodo, o coração voluntário. Presta atenção lá, aquilo que eu falei cedo, o coração voluntário. Aí vem o irmão aqui e começa a falar sobre Davi, né? Salomão, o povo, o coração voluntário. O coração voluntário é isso que chama a atenção de Deus. Presta atenção em Abel e Caim. Diz a palavra de Deus assim, o Senhor viu o quê? Caim. Ele atentou para Caim e para a sua oferta. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro é a pessoa. É a pessoa. E depois é a oferta. Eu falo assim para os irmãos lá, eu costumo dizer para os irmãos que Velho Testamento, né, é Velho Testamento, Novo é Novo. Todo mundo sabe disso. Velho Testamento, o padrão de ensino é lei.
Velho Testamento, o padrão de ensino é sacerdócio, que o sacerdote que fazia intermédio entre Deus e o povo. Velho Testamento, a tribo de Levi era sustentada com 10% de tudo aquilo que as pessoas davam. Novo Testamento é outro padrão. Novo Testamento, você e eu somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Da nossa casa, para ministrar uns para os outros, interceder uns pelos outros. 10%? Que bobagem. 10% é coisa do Velho Testamento. Deus agora quer 100%. Ele quer você integral. Integral. Porque quando ele tiver você 100%, ele tem não 10%. Ele tem quanto ele quiser. Ele fala, opa, agora eu não quero 10 não. Hoje você vai dar 15, amanhã você vai dar 20. E aí a gente não fica fazendo uma prestação de Casa Bahia. Tá? Sim, tem um monte de cristão que chega lá e entrega os 10%, lava as mãos e fala, a minha parte eu já fiz, o que o pastor vai fazer com isso é problema dele. Não. O Senhor chamou a gente para dar integralmente 100%. Do seu tempo, da sua vida, né? E aí depois, então nós fomos chamados para esse padrão. Mas... sem ofensa a Jesus, porque jamais eu quero ofender meu Senhor, mas ele não gostava muito de publicidade. Ele falava que as pessoas assim, ó, não conta para ninguém. Para vários ele não queria publicidade. Isso é um problema pessoal que eu tenho, que eu vou resolver lá no céu. Por que o senhor não gostava de publicidade? Né? Ele não gostava de as coisas públicas. Porém, as pessoas, elas falavam. Por quê? Porque ninguém falou como ele e ninguém fez como ele. A minha intenção... Mas ele era estrategista, ó. Não conte para ninguém. É a estratégia dele. A minha intenção aqui é repartir. Eu sei que é rápido e eu vou procurar ser bem fiel ao tempo que eu recebi. E sugeri que esse é o primeiro, né? Sim. Eu sugeri que o ano que vem... quando, se Deus der graça para a gente voltar aqui, que a gente possa fazer uma coisa, tipo, com todo mundo, mas aí eu queria ficar uma tarde com vocês. Uma tarde. Porque aí eu queria trabalhar em cima do neuromarketing. O que é o neuromarketing? É o marketing baseado na ciência. Trabalhar em cima de semiótica. O que é a semiótica? São signos. Na sua roupa tem, na sua roupa tem, na sua roupa tem, na sua roupa tem, na minha tem, na roupa de vocês tem, nesse auditório tem, tudo tem semiótica, tudo tem signo. E é isso que faz você comprar. E é isso que te seduz. Então, assim, a máquina humana, a mente humana é exatamente igual. Ou seja, nós fomos feitos por Deus de uma maneira tal que ele sabe que nós temos necessidades, carências, desejos, sonhos. Né? O pecado deturpou isso. Então eu queria dar uma passadinha, falar do primeiro marqueteiro, que infelizmente foi Lúcifer. Vendeu, mas não entregou. Não entregou. Ele vendeu e não entregou. Vamos lá. Se vocês lembram o que está escrito em Gênesis? Vamos lá em Gênesis. Vamos lá, vai aí e me ajuda. Me ajuda que eu não quero ler aqui. Vamos lá. Quando ele aparece, imagina uma cobra andando. Porque ela andava mesmo. Ela começou a se arrastar depois do pecado. Mas a primeira incorporação foi ali na serpente. Os animais falavam com o homem. A mulher nem ficou com medo de falar com a cobra. Não é mesmo? E aí... na conversa, ele faz a primeira interrogação. Eu falo, isso é teaser. Sabe o que é um teaser na propaganda? Teaser na propaganda é quando você faz uma provocação e depois dá uma resposta. Então, vamos supor que você fizesse um outdoor. Fala um ramo de atividade de vocês. Fala aí um pouquinho. Vendedor de tripa. Vendedor de tripa. Imagina que você escrevesse no seu outdoor assim, como vai sua tripa? Ponto de interrogação. Ia dar muito o que falar. Ia dar muito o que falar. Dá milhões de interpretações. Não é? Então, a pergunta que você faz, ou qualquer coisa que você coloca ali, né, você faz um teaser. Se você não assinar nada, dependendo da cor, né, eu até falei, próximo seminário que eu for fazer, deixa eu ficar uma tarde. Eu quero falar uma parte só sobre fachadas. Uma parte só sobre cores. Como as cores influenciam? Como a sua jaqueta de couro me transmite uma informação? Por que o couro? Couro? Napa?
Ou é curvinho? Entendeu? Então, assim, o que faz, o que o material faz? Por que as pessoas usam determinadas formas, sons, aroma, gosto, ou degustação, ou taste, ou sei lá o que você chama, sampling? Por que essas coisas são importantes para cada segmento? Aí eu disse, me avisa antes que segmento tem para participar. Aí eu falo coisa prática daquele segmento. Ok? Entenderam? Então, sobre cor, sobre som, sobre cheiro, sobre forma, sobre altura, sobre largura, sobre espelho. Como que as pessoas... Por que as pessoas usam espelho nas coisas? Porque elas precisam dar profundidade, alargar. Como a luz influencia no consumo. E a luz é amigo da cor. Eu sei que você está com a roupa tudo colorida, né? Mas se você tivesse uma incidência de luz sobre você, as cores seriam mais evidentes. Por quê? Porque o que é o branco? O que é o branco? Qual é a composição do branco? Todas as cores em alta velocidade. Por isso é que a igreja é enriquecida com a diversidade. Eu tenho uma cor, e a minha cor é bem bacana. Lá na África eles me chamavam de muzugu. Eu passava assim de moto, né, atrás do irmão, o irmão mais rico lá tem uma moto. Então eu passava de moto, saía a criança, minava que nem pardal aqui. Vai, muzugu, correram atrás de mim, eu falava, o que eles estão falando? Branco. Eu falei, tá, se a família do Rude vir aqui, é o que esse povo aqui? Se eu sou branco, eles vão ser os elfos. Sei lá. Imagina. Muzugu, vamos combinar. Então, o que cada cultura, o que representa cada coisa. Então, era muito bacana fazer uma coisa prática com vocês. Óbvio que 45 minutos eu quero só dar uma pincelada, fazer vocês ficar com uma vontade tremenda de não perder o ano que vem. E aí, o ano que vem, a gente volta a conversar. Tá bom? Eu vou dar uma passadinha rapidamente nesses assuntos que eu prometi. As estratégias que a palavra de Deus nos ensina para comunicar com sucesso. A força da imagem, como podemos usá-la para fortalecer nosso negócio e como fortalecer sua marca no seu segmento. Como eu não sei qual é o seu segmento, só sei do irmão que tem máquina, né? E máquina de polir pedra, né? E agora depois entrou numa outra máquina. Sinceramente, eu fiquei curioso. Você ficou pulando naquele negócio lá de jump, na academia, e eu falei, vai sair alguma máquina, né? Talvez uma máquina, como pular melhor, né? Eu estava esperando você falar isso. Mas não saiu uma máquina dessa, saiu outro tipo de máquina. Então, de repente, se eu não abordar tudo isso, eu queria dar uma passadinha em cada coisa, pelo menos você vai ter uma visão do que é a comunicação e o marketing. Vamos voltar lá em Gênesis. Ele começa com uma pergunta, não foi? Sim. Que pergunta ele faz? Foi assim que Deus disse? Mas ele não parou aí. Fala tudo. Aham. E o que aconteceu? Vai lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pode continuar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aham. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O processo de sedução é uma coisa louca, porque começa pelo olho. Mulher tem um problema sério com o ouvido. Começa pelo ouvido e vai pelo olho. Vendo a mulher, pode ver, né? Primeiro ela ouviu. E ouviu um ponto de interrogação totalmente deturpado. Então, nós humanos, nós temos entradas e saídas na questão da comunicação, e eu falo um pouquinho aqui. O que são as entradas e o que são as saídas? Primeiro, Jesus falou que os olhos são a janela da alma. O homem é um ser visual. Você que é vendedor, pode ver, você, vamos falar do nosso dia a dia.
Entrou um sujeito bem vestido na sua empresa. Você trata ele melhor do que um sujeito que entra simples? Responde você, eu não vou responder. Responde você. Claro que você atende. Claro que você dá mais atenção. Porque nós naturalmente julgamos as pessoas pela aparência. Vem um sujeito aqui na frente, pronto. O sujeito que veio na frente aqui, vá para você, na sua cabeça, tem mais valor do que o que não veio. Faz parte da vida humana. Faz parte do o homem, ele quer aquele que está na evidência, na referência. Ele acha que aquilo tem mais valor. Por isso a igreja está tendo muitos problemas hoje. Muitos. Na verdade, como sacerdotes, todos nós somos exatamente iguais. Não existe pastores, apóstolos, não existe nada. Somos todos membros do corpo de Cristo. Né? Todos. Então, quando acontece de um ter evidência, outro ter evidência, outro ter evidência, aí dá confusão. Mas nós somos todos iguais. Mas quando a gente transfere isso para o mundo corporativo, o que acontece? Você julga pela aparência. E o olho é um problema. Porque o olho ele não consegue fazer um filtro espiritual. Ele não consegue ficar neutro. Ele tem milhões de informações que são signos que passam para a gente e nos enganam. Eu conheço muitas histórias de assaltante que chega muito bem vestido, elegante, cara. O cara chega de Armani, chega para um carrão na frente de uma joalheria. Vocês não ficaram assustados de ver o roubo das joalherias no Shopping Morumbi, em São Paulo? Coisa de doido. Se você for no Shopping Morumbi, é impossível assaltar aquilo ali. Os caras chegam elegantes. Cara, sabe o Clooney? Conhece George Clooney? Aquele tipo, assim, chega até em câmera lenta, né, andando. Vai todo mundo atender, e é um assalto. Então, nós temos que cuidar com os nossos olhos. Os olhos são a janela da alma. Sabe o que o Senhor falou? O Senhor falou assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, não é mesmo? Aí o que ele mais fala do olho? Ele fala muito mais coisa, olha aí. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E por 2 vezes, em Mateus, por 2 vezes, ele fala exatamente a mesma coisa. Outro problema que nós temos, a boca. Uau! Deus tem me ensinado muito. Como eu lido com comunicação, eu falo muito. Mas Deus tem me ensinado a falar no tempo certo e a ficar quieto no tempo certo. A boca é um problema, porque a boca é a porta da alma. Né? Não é à toa que a palavra fala. A palavra fala assim para a gente, assim, ó: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então são veículos da comunicação que nós precisamos atentar. Muitas vezes o seu segmento não está sendo percebido porque falta uma coisa bem básica: planejar. E daqui a pouco eu vou perguntar: você conhece seu negócio? Porque não é porque nós somos servos de Deus que a gente tem que ser ignorante. De jeito nenhum. Dessa teoria eu não compartilho. Pelo contrário, todo lugar que eu vejo na palavra de Deus as pessoas que do ponto de vista humano faz sucesso, é porque eles se dedicaram. Mas se dedicaram com equilíbrio. O problema não está na dedicação, está no desequilíbrio. É dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, você tem que fazer as duas coisas com harmonia. Pode ver. O que diz a palavra? Quando você encontrar um homem que ele é perito no que ele faz, ele vai ser colocado entre os reis. O que significa isso? Significa dedicação. Significa excelência. Padrão de excelência. Isso significa repertório. E repertório muda de pessoa para pessoa. Quando eu falo da riqueza de Deus, que já foi falado aqui, não tem ninguém que é tão pobre que não tem nada. Pelo menos um talento tem. Agora, tem pessoas, como diz o apóstolo Paulo ele aconselhou você buscar. Me aconselhou buscar os melhores dons.
Agora, se você não quer buscar os dons, você vai ficar com um talento só. E se enterrar, vai ter problema. Não é? Então, o que você falta? O que você precisa ter? Primeiro, planejamento. Que negócio eu tenho? Tem gente que abre empresa por cursinho de Sebrae. Outros fazem por internet. Vai lá na internet, eu quero abrir um negócio. E acha que escutou como é teu nome mesmo, mano? Rainer, né? Escutou o Rainer falar que não, se deu certo a máquina dele, vai dar a minha também. Eu vou montar uma máquina de sei lá, de não sei o quê. Tem nada a ver. Eu achei muito legal quando falaram assim, Deus chamou cada um com uma determinada função. No mundo, nessa riqueza de Deus, cada um de nós foi chamado para alguma coisa. Então planeje. Não é pecado nenhum você se preparar. Senão você vai parar lá na palestra do Serasa. Melhor sentar e pensar. Eu falo, pensar dói. Sabe por que pensar dói? Porque a gente tem preguiça de pensar. É melhor a gente se ocupar. É melhor sair fazendo. Pelo contrário, senta, fala com Deus e diz para Deus te dar sabedoria para você pôr na ponta do lápis. E aí, eu atendo muito empresário de tudo quanto é jeito, quebrado, rico, que investe 100 mil reais de uma vez em televisão, e gente quebrada que vai falar assim, o que eu faço da vida? Atendo empresa familiar, olha, de todo jeito. Mas eles têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? Eles têm um negócio, tanto quanto eu e quanto você. Uns planejaram, outros não planejaram. E aí Jesus, ele contou o seguinte, ele falou que uma pessoa, quando ela vai planejar, quando ela vai sair para a guerra, ele fala, qual que é o rei que vai sair para a guerra, que não senta e conta, e vê se ele vai dar conta? Qual que é o homem que vai começar a construir, que não põe na ponta do papel se ele vai ter dinheiro para terminar, ou vai deixar um elefante branco e as pessoas passando e falando assim, viu, esse aqui começou e não terminou. Não é mesmo? Então, irmãos, isso serve para todo mundo, são lições. O que você vai vender? Serviço? Produto? Eu vejo por mim, às vezes eu estou assim de boa e vou dar uma volta no comércio. Quero ver se as pessoas sabem atender, se elas sabem. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Como você falou, Deus se preocupa com pessoas. As empresas não estão preocupadas com pessoas. Estão preocupadas com lucro, resultado. Sabe o que eu vi um estudo recentemente que eu achei muito incrível, que tem a ver com neuromarketing? Uma empresa, tipo essas empresas que colocam meta e quer que os vendedores se matam para alcançar as metas, resolveu fazer uma estratégia diferente. Fez um jantar para as mulheres dos executivos, dos vendedores. E prometeu um anel e um colar com diamante. Então, um anel e um colar com diamante para cada mulher de vendedor que alcançasse a meta. Sabe o que aconteceu no fim daquela campanha? Eles tiveram que desfazer a campanha, porque estava causando na empresa vários divórcios e uma tragédia na equipe de vendas. Eles entraram dentro de um solo sagrado. Porque você imagina o seguinte, você imagina que todo problema, eu costumo falar que todo problema humano está em Gênesis. Pode ir lá, está em Gênesis. Começo, meio e fim, a gente não saiu do Jardim do Éden. Todos os princípios estão lá em Gênesis. E o que acontece? Nesse mundo competitivo, em que a mulher entrou na disputa, ela entrou para o mercado de trabalho e ela entrou correndo junto com o homem. E muitas estão lá na frente, os caras estão lá atrás. Né? E que deu sérios problemas na família, né? As mulheres se sentem culpadas. Por quê? Porque elas não conseguem, elas não foram criadas para entrar nessa competição louca. Porque elas têm filhos, elas têm família, elas têm casa para cuidar. Então as coitadas têm que cuidar da casa, cuidar da empregada, cuidar de fazer compra no mercado, cuidar dos nenê, cuidar de não sei o quê, ainda tem que correr junto com o homem. Não dá, para a mulher é muito. E aí ela está no mercado de trabalho, a criança em casa e ela se sentindo culpada. É muito desleal com a mulher.
com a mulher. E aí, o que faz o homem? O homem tem um problema sério. O homem é omisso. Sabe essa omissão? Sabe o cara assim, bem, tem que trocar a lâmpada. O cara passa embaixo daquilo lá 35 vezes. Né? E não troca a lâmpada. E a mulher põe a escada e troca. Então, tá tudo invertido. Nessa sociedade de valores invertidos, quem comanda a vida de consumo é a mulher. E aí a mulher faz pressão em cima do marido, porque ela deseja a joia. E começou a dar muito problema, porque o cara não estava tendo o desempenho que a empresa colocou uma meta lá em cima, absurda, e o cara não conseguia alcançar. E começou a ter conflito em casa. E começou a ter casamentos desfeitos por causa dessa disputa. E a empresa teve que recuar, senão ia perder toda a equipe de vendas. Comportamento. Deixa eu te perguntar. Por qual razão você compra? Por qual? Por qual razão compram as pessoas? As pessoas compram por qual razão? Pode falar. Hã? Vocês acham que eles compram pela razão ou pela emoção? Razão ou emoção? Todo mundo compra pela emoção. Raciocínio é depois. Raciocínio entra depois. De alguma maneira você entra na parte emocional. Seja pelo status, seja pela beleza, o fator principal é a emoção. Ainda que você venda uma coisa que não tem nada a ver com... isso aqui não... Né, equipamento hospitalar. Tá, eu não quero usar soro, seringa, eu não quero. Pois é a emoção que comanda isso. Por quê? Porque a pessoa doente entra todo um fator emocional em torno dela. Tá? A publicidade usa algumas coisas que não dão muito certo e aí as pessoas têm frustração. Exemplo, sexo é um assunto que todo ser humano presta atenção. Por quê? Porque é um problema de Gênesis. Está lá em Gênesis. Né? Quando você vê lá, que vocês leram aí, que a mulher ela comeu do fruto, aí eu falei, foi a jabuticaba, eu brinco, foi a jabuticaba. Comeu do fruto e deu ao marido e ele comeu. Porque até então, aquele fruto que estava lá para ela era mais um fruto, ela não estava prestando atenção naquele fruto. Mas quando ela foi provocada pelo teaser de Lúcifer, o que ele fez? Ele instigou a curiosidade dela. E a publicidade provoca você. Ela provoca essa competição em você. O teu vizinho pintou a casa. Pensa que louco. Mas você é muito abusado, esse vizinho meu. Pintou a casa, agora a minha ficou um lixo. Olha aqui. Aí você vai ter que pintar a sua casa. Existe uma pressão em cima minha e em cima tua. Né? Então o que aconteceu com os nossos primeiros pais? Eles foram provocados pelo ouvido, pegos pela palavra, pelos olhos. Aí a Bíblia diz assim, que ele estava ao lado dela. Pega a tua Bíblia aí, você vai descobrir que tem uma palavra no hebraico que chama-se imra. É uma junção, imra. Esse imra, essa preposição junto, mostra que a proximidade de Adão do lado da mulher era tão grande que é usada até às vezes em relação sexual, essa palavra inha, de tão perto que ele estava dela. E por que ele não defendeu? Por que foi com Eva que Deus falou? Foi com Eva? Não, foi com ele. Por isso que quando Deus veio chamou o quê? Adão, a responsabilidade é nossa. Nós, homens. E aí, ela tomou a frente e deu no que deu. Agora, aquela sedução de Gênesis acontece hoje na publicidade.
os publicitários, quem conhece, eu não estou falando do Zé Mané, não. Eu estou falando da ciência da comunicação. Eu estou falando do que está por trás das grandes marcas, de uma Apple. Por que você compra a Apple? Hã? Bom, eu posso falar que eu uso Apple desde que eu era criancinha, porque eram as coisas que ninguém falava assim, os caras falavam para mim, você é louco, você está no interior do Paraná usando uma Macintosh, falava aquela época, um Macintosh, eu vinha para São Paulo para fazer curso. Eu falava, um dia isso vai dar certo. Era o tempo que o PT, que o povo do PT usava boina e era bicho grilo, e acreditava na filosofia paz e amor. Então era tudo muito inocente. Agora não. Agora profissionalizou demais. Ficou tudo muito profissional. E eles cresceram. Porque por trás de uma maçã dessa aqui, ó, tem tecnologia. Por trás de uma bandeira como um partido dos trabalhadores e qualquer outro partido, tem ideologias. Tem coisas que eles trabalham em cima da nossa mente para comprarmos as ideias deles. E então, tudo isso envolve emoção. O ouvido é a entrada da alma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó, esse é o Shema de Israel, ó, uma palavra maravilhosa de Deus para Israel. Ouve Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Agora eu quero falar um pouquinho do ser humano. O ser humano é um ser visual. Agora eu vou dar um pouquinho de ciência para você. 75% de tudo que você enxerga, da sua percepção de mundo, entra pelos olhos. Olho. Vocês assistiram Matrix? Do ponto de vista meu, tá? Meu comunicador. Sensacional. Que filme sensacional. Minha mulher falou assim, vai assistir de novo? Você já assistiu 10 vezes. É incrível o tanto de visual e signo que tinha lá. É doido. 75% pelos olhos. Dimensão de espaço, tudo que você possa imaginar, ele faz nós. Olho. 20% ouvido. Os 5% que sobra, o resto. Então presta atenção como os apelos visuais são fortes. Como ser visual, como nós somos visuais, o que acontece? A imagem da marca, ela é considerada a mais poderosa forma de fazer uma diferença no mundo em que tudo é igual. Tudo é igual. Então, eles trabalham a imagem da marca. E o que é trabalhar a imagem da marca? A imagem da marca é tudo que você faz da sua empresa. Eu costumo perguntar para os empresários assim, ok, quantos anos tem sua empresa? Ah, minha empresa tem 3 anos. Eu digo assim, coloque no papel todos os seus esforços promocionais. Quando eu falo de esforço promocional, é tudo que você fez para você divulgar a sua empresa. Exemplo. Ah, você tem um cartãozinho? Tenho. Isso é um esforço. Ah, tem uma placa lá na frente falando? Tem um esforço. Ah, você pintou a sua... Tem um esforço. Tudo que você fez. Aí você descobre que os empresários não estão muito preocupados com imagem de marca. Porque eles não conhecem nem o produto deles. Então, irmãos, tem que conhecer produto. Eu falo, quer entender de marketing? Tem uma diferença entre marketing, publicidade, propaganda. Ó, mão. A mão é o marketing. Dedo, ó, publicidade, diferente de propaganda, diferente de jornalismo, diferente de relações públicas, entendeu? Mas a mão inteira é marketing. Quer entender de marketing? Tem que entender de gente. Você tem que gostar de gente. Gostar. Quanto tempo as pessoas passam olhando rótulo no supermercado? Sabe uma distração minha? Sentar e ver gente. Como eu gosto de ver gente. Parece até uma coisa que incomoda, mas eu gosto de ver gente. Gente comprando, gente passeando, parece que eu estou olhando as pessoas, né? Mas não é assim, olhando no sentido de reparando as pessoas. Não, eu gosto de ver gente mesmo. Se eu sento num shopping, eu fico sentado olhando as pessoas. Ah, estou olhando a vitrine. Quanto tempo a pessoa fica olhando na vitrine? É uma coisa tão automática.
Nem percebo. Vou no mercado. Eu gosto de sentar e ver as pessoas nas gôndolas comprando. O ser humano, ele é pego em todas as partes. Ó. O tátil, a cor. Por que essa água é tão bojudinha assim? Porque esse produto ela atendeu uma necessidade. Será que tem diferença entre necessidade e desejo? Será que existe necessidade e desejo? Tem diferença? O seu testemunho que você contou dessa última máquina que coincidiu com a legislação aí, é uma coisa de Deus mesmo. É de Deus mesmo. Por quê? Porque isso não acontece todo dia. Eu, pelo menos, só ouvi você e tem mais um testemunho que eu ouvi, muito incrível. Mas as empresas, será que elas lançam ou elas trabalham produtos de acordo com as necessidades? Ou será que as empresas que têm vanguarda, têm visão, elas se arriscam em trabalhar em cima de coisas que formam o desejo? Elas criam e depois elas transformam aquilo em um desejo. Vou dar um exemplo. Ninguém de vocês conhecia iPad, né? Hoje todo mundo conhece iPad? Todo mundo conhece iPad? Mas, vamos falar sério. 10 anos atrás a gente vivia sem iPad, muito bem, obrigado, não é? 20 anos atrás a gente vivia sem celular, muito bem, obrigado, não é? Não vivia? Pergunto, você vive hoje sem celular? Você consegue viver sem um iPad? Percebe como a mente por trás das grandes marcas, elas criaram produtos e trabalharam a sua não necessidade, o seu desejo. Aí você fala assim, mas eu não consigo viver sem. Sim, porque foi criada. E foi criado pela mesma estratégia que foi usada em Gênesis. O mesmo. Sedução. Nós gostamos de interagir. Mão, olho. O brasileiro especialmente pega, né? A facilidade de empurrar, de puxar, de tocar, de girar. Essa curiosidade fez com que isso é em cima de pesquisa, eles não fizeram isso à toa, não. Isso já existe há muito tempo. Na minha empresa tem 20 anos. O precursor disso é uma empresa chamada Wacom. A Wacom desenvolveram os primeiros tablets. Tablet não é esse negócio que vocês estão usando, falando que é iPad, não. Tablet é aquilo que os meus desenhistas, que os publicitários trabalham com caneta ótica. E vai. Isso aí é... Ó. A diferença é que eles popularizaram. Mas em cima dos mesmos princípios, a tua curiosidade. Aí é o seguinte, quem comprou um, provoca o outro. E provoca o outro. Aí entra dentro de uma ciência chamada mimética, que são os memes. O que são os memes? É aquilo que você já viu lá no comercial, assim, pôneis malditos, e virou uma febre. Por quê? Porque aquilo entra dentro da mente do consumidor com duas coisas. Remete à infância, repete. E aí eles começam a trabalhar dentro da minha mente, dentro da sua mente. E eu já sei, quando eu vejo aquilo, eu falo, um meme, você vai virar meme. Né? E o que é um meme? Meme é assim, você não precisa conhecer isso, mas o efeito você conhece. O jogador de futebol lá, o famosão, resolveu raspar a cabeça inteira. Só deixou um tufo aqui, ó. Pintou de amarelo. Semana seguinte, tá cheio de careca na cidade, com um tufo de cabelo amarelo. Meme é um vírus na mente, que replica de mente para mente. Porque aquele sujeito virou uma referência. Viu como o diabo pode destruir uma população mundial? Eu fico pensando assim, Deus, o que vai ser daqui a pouco? Por que vai ser daqui a pouco? Porque nós somos a geração que o anticristo vai chegar e vai pegar
todo mundo pronto. Ninguém desconecta mais. Eu estava no aeroporto, fotografei uma família inteira junto, cada um plugado numa coisa. O pai, a mãe e os 2 filhos, cada um plugado com uma coisa, ninguém desplugado. Eu acho que um estava falando com o outro. Sério. Eu acho que um estava conversando com o outro. Todos plugados. Eu tirei uma foto e usei o iPad. Cleft. É incrível. Todos plugados. Vamos para frente. Então, a imagem da marca é todo o esforço que você faz para a sua marca. E ela é a síntese. É aquilo que faz você ficar diferente de tudo aquilo que o teu concorrente tem. E eu coloquei assim o canto da sereia porque assim, dentro da semiótica, a semiótica usa muita semelhança, a comparação. Quando eu falei para você que tem na sua roupa, tem na minha roupa, é a repetição. Se você olhar o tecido da sua roupa, o que faz você comprar? Existe uma harmonia no tecido. Uma lista vermelha, a repetição da lista vermelha. Tanto num sentido quanto no outro sentido. Isso é semiótica. E aí você olha e fala assim, pô, eu gostei dessa camisa, ela é bacana. Aqui tem repetições. Ó. Isso aqui, repete aqui, repete aqui. Você não percebe como as crianças gostam que você conta as mesmas histórias para elas? Elas não enjoam. Você conta a história... Eu me lembro que eu fui para o Japão, ganhei uma bolsa, fui para o Japão. Quando eu voltei, a minha filha, Nenê, não sabia nem era alfabetizada. Ela contou a história de Jonas inteira para mim. Por quê? Porque tinha uma biblinha e ela fazia a mãe dela... Ela já tem 19 anos, tá? Já está na faculdade. Fazia todo dia ela contar a história de Jonas. Então, ela, quando via a figura, ela associava, gloob. Ela associava o barulho da água só pela imagem. Então, parecia que ela estava lendo para mim o livro. Bastava a minha esposa virar a página e ela falava o que estava escrito. Pensa uma criança que quer assim, não, conta a história de Jonas de novo. Aí você contava 10 vezes numa noite. Não é à toa que teve Teletubbies. Não teve Teletubbies? Sucesso absoluto. Isso é o mesmo processo da semiótica, dessa parte. A repetição. Então você compra coisas que dão réplica. Você chega, olha aqui, ó, todas as cadeiras têm o mesmo tom. E aí, se as cadeiras estiverem todas alinhadas, a sua mente fala, opa, está organizada. Isso são signos. Isso é uma partezinha bem significante da semiótica, que é aplicado na publicidade que te atrai teu olho. Vamos para frente. Eu coloquei o canto da sereia porque eu podia entrar em outras áreas, mas eu quero entrar isso numa outra situação. A publicidade ela faz semelhança. E, no caso da cerveja, usa sensualidade. Usa usa um campo da mente que provoca, porque a cerveja ela tem uma direção. A cerveja tem um foco. O foco é o homem, é o público masculino. Embora o público feminino já está entrando direto, consumindo bastante, mas é o público masculino. E o público masculino já pegou uma gaveta e abriu uma gaveta dentro dele. Tá, ok? Qual é a gaveta que o público masculino abriu? Cerveja tem a ver com sol, tem a ver com calor, tem a ver com corpo. Vocês aqui, então, Rio de Janeiro, aqui, que lugar que tem praia, só tem isso, né? Sensualidade. Eu queria falar um pouquinho sobre a memória, mas não vou ter tempo de falar sobre a memória. A próxima vez que eu vier aqui, eu quero trabalhar com vocês em cima. Como é que funciona a memória? Memória de curta duração, memória de longa duração. Como é que se trabalha a memória de curta, a memória de longa? Isso é o neuromarketing. É o marketing baseado em pesquisa, baseado na mente, fazendo com que o consumidor, analisando o consumidor, por que ele consome? Por qual razão? Porque uma pessoa, você pega 2 copos iguais e coloca dois tipos de refrigerante aqui dentro, e os 2 têm cor de coca. Um é coca, um é Pepsi. Como que você sabe qual que é Pepsi? Como você sabe o que é coca? E por que você gosta de uma e não gosta da outra? Ou gosta de uma e não gosta da outra? Isso está tudo nesse campo maravilhoso que é uma ciência em cima da memória. Agora, o que eu queria só deixar resumindo aqui para vocês? Pode fazer um comentáriozinho só isso? Claro que pode, fica à vontade. Semana eu vi na televisão algum canal desse aí, uma coisa muito interessante. A
pacote de pipoca de $3 Aham. e um pacote basicamente 3 vezes mais de $7. Aham. É o pequeno e o grande. Todo mundo ia e comprava só o pequeno. Só o pequeno, só o pequeno, só o pequeno. Interessante isso. Aí quando alguém colocou um pacote de pipoca mediano, médio, e colocou $6,50 e fez a propaganda, o cérebro de todos... Elas se sentem descompensadas emocionalmente, elas vão às compras. E aí sai da frente. Mercado, perto dos caixas, é aonde vende muito, 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 porque é a compra por impulso. Nós temos que, por isso que a palavra de Deus fala sobre o controle. Controle, controle. Deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. A gente ser controlado pelo Espírito Santo. Porque provavelmente você vai chegar no seu guarda-roupa e se você fizer uma coisa séria, você vai descobrir que você não precisa dar metade daquilo que tem lá. Outra coisa. Abre sua geladeira, né, nesse período que todo mundo faz dieta, você vai descobrir que metade vai para o lixo. Não tem necessidade. Você compra pelo olho, mais do que você realmente tem necessidade. Eu não vou falar de mensagem subliminar, porque eu vou deixar vocês para um outro tempo. Mas a mensagem subliminar, ela engana você. Ela pode ser usada de várias maneiras. Eu só estou dando um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagens compostas, que por trás de uma imagem tem uma linguagem dupla. Você pode enxergar uma caveira e pode enxergar duas pessoas aí. Você pode, estar vendo? Por trás de... Eu dei um close. Isso aqui é uma capa do filme Silêncio dos Inocentes. Mas assim, bem ali, ó, tem corpos que formam uma caveira. Puxa, eu posso andar aí num campo muito grande. Ó, na publicidade, tá? Vocês conseguem ver aí, ó, caras, rostos. E aí a linguagem da comunicação é falando que a natureza é um ser vivo, né? Tá aí, ó. Parece uma provocação, mas eu dei um close num comercial, num anúncio simples. Sabe do quê? De sorvete. Eu não fiz nada. Eu só dei um close. Eu só fui lá e fiz assim. E à primeira vista você falou assim, esse irmão tem problema com pornografia. E eu vim aqui justamente para falar, não senhor, eu só estou mostrando para vocês que não é bem assim. Isso não é nada. Porque se eu quisesse mesmo baixar o nível para mostrar, e isso é para você comprar. Tudo pensado, tudo feito para você comprar. Para seduzir você. Bem, isso eu não vou falar. Isso eu vou resumir só dizendo assim, os símbolos, eles evocam sentimentos. Ao ter alguma coisa ou ao ter alguma marca, eu não sei por qual razão, mas assim, a França é uma coisa estúpida de exemplo, né? Adivinhem quem está na porta, fazendo uma curva na porta da Louis Vuitton. Tem horário para entrar. Os chineses. E você olha para o tipo de chinês que está lá na porta, você não acredita que eles vão comprar uma bolsa daquela. Para quê? Para fazer igual a colunista social da minha cidade falou. Ela escreveu assim, de Louis Vuitton, num ponto de ônibus, quer enganar quem? Agora eu vou fazer vocês entenderem. Os chineses compram e fazem réplica e vendem no mundo como original. E por que alguém pagaria tão caro por uma bolsa que tem estampado um monte de símbolo como se fosse um couro de gado marcado? Por que alguém fica andando com a bolsinha assim para mostrar que tem? Viu? Porque mexe em áreas perigosas da mente humana. Né? E vai ver? Está lá em Gênesis. E sereis como deuses. E aí entra em poder, entre status e tudo mais. Então os símbolos, eles evocam poder.
Eles evocam, sentimentos. Sentimento de poder, eu posso, eu sou mais, eu sou não sei o quê. E é tudo isso que o planeta Terra quer. E que Satanás vai aproveitar. E eu vou mostrar para vocês que símbolo, simples, bem simples. Como que os símbolos mexem com as pessoas. Não vou falar nada. Vocês vão falar. Vocês mesmos vão falar. Olha lá. Símbolos. Então eu vou dar um conselho para vocês, porque aí eu encerro. Você tem que definir quem você quer como público. A quem você quer falar. E quando você definir seu público, você tem que entender dele. Entender. Hábitos, onde estão, o que fazem, por que compram. Conversar. Ir ter relação com as pessoas. Ir até o seu consumidor e ouvir o seu consumidor. É o que eu falei. Pensar dói. E aí isso exige de você tempo. Exige que você pare para conhecer o seu público. E aí você não tem esse tempo. Só que você está perdendo. Está perdendo. Eu não conheço bem a tua cidade. Mas provavelmente tem muita empresa aqui quebrando porque está no lugar errado. Um dos P's do marketing é ponto. A pessoa está no ponto errado. Mudou a rua. Vamos supor. Minha cidade tem binário agora. Ok? E binário é assim. É uma rua que só vai para lá ou só vem. Se o sujeito tinha uma estratégia, um ponto que estava de frente para um lugar que agora virou costa, ele vai ter problema. Ele tem que mudar de ponto. Senão ninguém enxerga ele. Ou fazer uma boa divulgação, ou uma boa fachada invertida, que eu chamo, para dizer que ele está ali. Senão, ele está prejudicado. Então, uma das coisas é P, que tem a ver com ponto. Mas também tem a ver com percepção, tem a ver com pessoas. O mais importante de todos os P's do marketing é percepção, que é conhecer pessoas. Se você conhecer pessoas, se você conhecer seu público, se você definir quem ele é, você já avançou muito. Segundo, produto. Você tem que conhecer seu produto. A maioria não vende bem porque não conhece o que está vendendo. Só isso. Terceiro, Rui, estou sendo fiel. Posicionamento de marca. Posicione sua marca. Em que aspecto? O que você quer? Eu costumo perguntar para os empresários, o que você quer que as pessoas pensem da sua marca? Eles não sabem. Então, o que é posicionamento de marca? É você trabalhar a imagem. Você quer alcançar que público? Eu quero um povo bem simplesinho. Mas eu quero uma imagem eu quero mostrar que a minha empresa faz um produto limpo. Então a gente entra em outros valores. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Sabe aquela frase? Então você já posicionou sua marca. Não, eu quero classe AA. Tem certeza? Eu olho o produto do cara e falo, mas seu produto não tem cara de classe AA. Isso aqui tem classe C, olha. Não estou fazendo, não é preconceito não, mas esse povo classe A não compra esse negócio não. Mas o cara acha que é classe AA. Não vai alcançar. Nós temos que ser realistas. Mas você precisa definir público, o que é, conhecer o seu produto, e então fazer uma senhora de uma marca bacana, com cor adequada. Né? Vocês não viram ali que quando eu mostrei do chocolate que parecia uma pele queimada, bronzeada? Era chocolate. Então existem cores de alimento, cor de metalurgia, cor de tecnologia, cor que remete à moda, moda simples, moda média, moda alta. Cor, só cor. Isso eu não falei nem de cheiro. Nem de cheiro, porque tem uma loja aqui no Rio que chama Chocolate. Agora vende fragrância para o Brasil inteiro para borrifar em closet e tal. Tem um cheiro do chocolate. Vende, o chocolate vende. E vende por várias razões. Gosto, não tem gosto de infância? Fecha seu olho, você toma aquilo, ou se não cheiro associado a gosto. Você fala assim, que cheiro delicioso. Você nem sabe do que é naquele momento, mas te remete a um outro momento.
Então, cada situação dessa é uma estratégia para você trabalhar. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Vou voltar só um pouquinho aqui. Às vezes eu ligo em algumas empresas e tem lá a musiquinha do gás. Sabe a musiquinha do gás? Já ouviram, não? Quer dizer, a pessoa às vezes tem 3, 4 linhas telefônicas e não teve o cuidado básico de fazer uma espera telefônica, que não custa quase nada. Mas que para quem está do outro lado da linha pode ter a sensação de que está tudo certo, é organizado. Tal. Ok? Vamos para frente que eu quero acabar. E vou acabar mesmo. Eu só quero mostrar um case, só um, porque eu tenho vários. JD Casa. JD Casa é de um grupo chamado Destro, o maior atacadista do sul do Brasil. O maior. Ele tem mais de 600, a frota dele só de caminhão, mais de 600 caminhões. Mas eles quiseram fazer a joia da coroa. Quiseram assim, vamos dar para minha mãe se ocupar. Vamos montar uma loja bem bonita para ela se ocupar. Então a gente trabalhou. Quando eu fui trabalhar nesse caso, eu me inspirei no quê? Eu me inspirei na lapidação do diamante, na clivagem do diamante. Porque já era a coroa da joia mesmo, então eu falei assim, a joia da coroa, eu falei, deixa eu trabalhar em cima do diamante e tal. Trabalhei em cima de limpeza, sofisticação, glamour, exclusividade. Então, nós chegamos a essa marca. Usamos o vermelho porque cada loja do grupo tem um tom. E ainda a gente não tinha usado o vermelho. E o vermelho e o branco tem muito a ver com a sofisticação, com a elegância, fala muito da emoção, do coração. Eu queria só mostrar para você a apresentação do filme. Como justificamos a marca? Apareceu aí, não? Tem que aparecer, fi. Senão eu mostro ele fora. O certo era aqui mesmo, que eu tinha visto agora há pouco. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, ontem, quando eu cheguei aqui no hotel, o meu computador deu pau. Um Apple dá pau? Pensa bem. Ele travou inteiro. E aí, quando ele travou inteiro, eu entendi da parte de Deus que a coisa ia ser bem complicadinha. Deixa eu ver. Aqui. Mas Deus deu graça pra gente. Não, eu nunca tive. Eu uso Apple há 20 anos, nunca tive problema. Aí. Oh. Pelo menos vocês vão vendo. Talvez faltou um pouquinho de energia. Vamos ver. Resumindo, eu não falo uma palavra e conto toda a inspiração da marca. E toda a publicidade, ela é limpa.
Deixa eu fechar isso aqui. Toda a publicidade dessa empresa, ela é limpa. Tudo bem. Eu vou, em obediência ao Rude aí, abrir para vocês perguntarem se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Como eu falei para vocês, 45 minutos é nada. Na minha área é nada. Mas, se Deus quiser, a próxima vez a gente vem para ficar uma tarde inteira falando sobre segmentos. Cada segmento, o que você pode fazer, o que você pode usar, o que você... Ok? Mas eu me coloco à disposição assim, irmãos, ó. Pegue um cartão, eu não vou cobrar, como diz o Lauro Noé, não vai cobrar, não vou cobrar de jeito nenhum. Mas eu quero ajudar os irmãos que tiverem dificuldade. Pode perguntar, às vezes eu posso demorar uma semana, 10 dias para responder, mas eu vou responder você. Tem alguma pergunta? Como você trabalharia um segmento onde você desperta alguém pelo desejo, mas ele tem lá todo um conjunto de fatores, finanças, razão, que diz para ele, não, esse momento não. Vou te dar um exemplo. Tá. A chegada de um bebê. Certo. Então você quer vender para ele algo que você quer comunicar que um dia o bebê vai já adulto assistir um filme onde vê os papais dele novinhos ali na emoção, acho que o choro, uma lágrima, aquele carinho recebendo o bebê. E isso é algo que tem valor. Não Tem muito valor. tem valor. Eu- Mas para o pai, por exemplo, a gente encontra isso muito com o pessoal de trabalho nosso, Sim. que foi uma luta convencer o pai. Tem muitos pais que são eles que são movidos a isso. Certo? Mas sempre é a mãe que está mais inclinada e o homem resistente. Eu entendo. É um momento de despesa, não sabe o que vai acontecer, Sim. se o neném vai nascer bem, se não. Sua estratégia só que está errada. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu respondendo a sua primeira pergunta, tá? Sim. Vai na favela e veja só as TVs de LED que tem lá nas paredes. Veja qual o celular do povo da favela. Veja o tênis que tem no pé. Vou tirar a favela. Porque pode ser falar assim, o cara está com preconceito. Não. Classe baixa. Baixa. Vê a televisão deles. Vê o tênis. Até falou, quando eu vi uma notícia no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu não vou usar esse tênis meu, mas não. Porque o povo vai para os baile funk, roubam os tênis coloridos para pôr uma cor em cada pé. Porque virou moda entre as gangues. Aí eu resolvi comprar um tênis para correr daqueles... Eu gosto de correr. Eu coloquei, só que é azul, sei lá. Azul, cor do olho dos 6 aí da família. Cor bonita. Tem medo de usar. O fator ter menos dinheiro não impede da pessoa comprar o que ela quer. Nem que for para ela parcelar em sei lá quantas vezes. Ponto. Segundo lugar. Onde que eu falei que você errou na estratégia? É igual casamento. Vocês casaram, né? Quando chega perto do casamento, é uma loucura de despesa. Mas se você pegar o casado lá no começo, no planejamento, lá quando eles estão pensando, e você for fracionando, não pesa tanto. Vai pesar os últimos. É igual o cara que resolve abrir uma empresa. Ele pensa por último na propaganda. Aí ele não tem dinheiro. Ele pensou em tudo. Aí ele abriu, tá lindo, e ninguém sabe. Porque não sobrou dinheiro. Então vai lá atrás. A mulher engravidou, a mulher está grávida, pega ela no começo. E então faça um portfólio bonito. Faça aquilo que você quer vender. E mostra para eles lá. Porque na primeira emoção que o sujeito fala assim, eu sou pai, ele está numa euforia violenta. É lá que você tem que pegar ele. Não depois que ela fez 5 tração, que ela tem carrinho para comprar, e ela já comprou os carrinhos, está endividado com o móvel, teve que aumentar a casa. Não quer mesmo.
Pega ele no começo lá pra você ver se você não vende. Só errou a estratégia. Tripa eu já não sei. Você vai se virar. Não, eu vou falar que eu tenho uma coisa em comum com você. É isso aí. Tá, eu vou entrar um pouco na área do Rainer aqui. Eu não vou, tá? Eu vou respeitar o Rude. Eu sou o 11º filho de uma família de 12. Diferente da sua mãe, a minha queria me proteger, mas meu pai queria que me abortasse. Meu irmão, um dos mais velhos, vendia... Meu pai sempre lidou com açougue, então ele vendia linguiça. E me levava. E na hora do almoço ele só comprava pão, enfiava linguiça no meio e dava pra gente, e a gente comia aquilo. Misturou vocês dois, azul e espanhol. Nós temos algo em comum, hein? Mais ou menos, você acabou de falar a frase aí, que a gente tem uma empresa e a última coisa que a gente pensa às vezes é no marketing, na propaganda e tudo. Sim. No nosso segmento, o que me despertou e tem despertado, que pode ser que eu esteja errado, porque eu não entendo disso, Sim, eu leio, mas claro. a Friboi tem feito uma campanha, Claro. e no meu entendimento, muito joia, para atingir o consumidor final e fazer com que os açougueiros, os donos de mercearia e tudo comprem. Isso me despertou porque eu creio que para o nosso negócio seria mais ou menos marketing dessa forma. Quer que eu te fale o que a Friboi fez? Primeiro pegou uma personalidade conhecida no Brasil inteiro. E não é qualquer Zé. Pegou um cara que transmite... Não, eu quero dizer assim... Não é qualquer cara de tripa. Não é qualquer cara de tripa. A tripa daquele vale bem. Não pegou um ator desconhecido. O Tony Ramos está na nota. Tem muita coisa por fazer. Como eu não conheço o teu ramo assim, específico, abrangência, público, eu não vou opinar. Mas se a Friboi está fazendo isso... A Free Tripa. Free Linguiça. Nós temos uma distribuição, tudo que você vê no açougue a gente vende com exceção da carne. Tudo. Que legal. Entendeu? Desde dos EPIs, da roupa, dos embalagens, E você sabe o que a Friboi fez? Ela usou o Tony Ramos para falar a respeito da carne nobre, né? E por trás dessa carne nobre, foi enfiando outras coisas. Está trabalhando marca. Friboi, marca. O que mais? Mais alguém? Ó, Rude, eu fiquei no meu tempo, hein? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, embora seja rápido, mas eu gostaria muito mesmo. Eu, por mais de 10 anos, eu ajudei, fiquei prestando assessoria para o Sebrae nessa minha área, que eu gosto mais de me envolver com os pequenos do que com os grandes. Pode pegar, fica à vontade. Os grandão, eles se acham. Os pequenininhos têm muito a aprender. Então eles são mais humildes. Eles são mais gostosos assim, de você ajudar. Porque eles faz isso, faz e dá certo. Eles se empolgam. Os ricos falam assim, dá certo porque eu estou enfiando grana nisso. E tem razão. Tem razão, os dois têm razão. Mas eu prefiro o pequenininho, que o pequenininho tem muita dúvida. E eu gosto disso, é um chamado meu. O meu chamado é repartir essa riqueza que Deus colocou na minha vida. E meu pai é açougueiro, você quer saber, tá? Aí um dia eu estava dando uma entrevista, porque a agência ganhou quase 30 prêmios, né? Nós ganhamos o prêmio mais importante da América Latina de impresso. E aí, vamos ver se tem um comercial aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu saio com ele daqui. Que eu ganhei um prêmio. Vamos, nego. Só falta você me travar, né, ô figura? Tá bom. Então, assim, manos, numa próxima vinda nossa, a gente continua com vocês, tá bom? Pega o cartão aqui, Deus abençoe.